Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então à nossa matéria de métodos numéricos computacionais. Agora nós vamos ver a parte de interpolação polinomial. Bom, então hoje a gente vai ver os conceitos, sobre interpolação polinomial e como é que a gente define os polinômios interpoladores de Lagrange. Bom, a parte de interpolação polinomial, ela serve para a gente resolver alguns problemas de aproximação e também de pesquisa de curvas e funções, através de polinômios principalmente. Tá? Vários problemas aí na parte de modelagem, em várias áreas, a gente precisa fazer essas aproximações para poder ter um valor, para um dado que a gente não conseguiu coletar, por exemplo, em algum experimento. Tá? Vai ficar mais fácil de entender daqui a pouquinho nos exemplos que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro exemplo, a primeira motivação, seria essa aqui. Vamos supor que a gente tem um experimento que a gente está fazendo, em que a gente mede a temperatura da água e a densidade dela a cada 5 graus a partir de 20 graus. Então a gente faz lá um experimento, eu faço a medição da densidade quando a temperatura for 20 graus, então eu encontro que a densidade de 998 kg por metro cúbico, 25 graus 997 kg por metro cúbico, até 40 graus 992,1 kg por metro cúbico. Então vamos supor que a gente quer determinar qual que é a densidade da água a 32,5 graus. Veja que nos dados que a gente tem coletados, que a gente observou, não tem esse valor de 32,5 graus. Tá? Ou então, vamos supor que eu queira saber qual que é a temperatura da água quando ela tiver uma densidade de 993,3 kg por metro cúbico. Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar um polinômio interpolador para poder fazer a aproximação desses valores aí que a gente não conseguiu mensurar, medir, mas a gente consegue aproximar a partir do polinômio interpolador. Outro exemplo seria esse aqui, que a gente tem o censo no Brasil em milhões de pessoas entre os anos de 1960 e 2010. Tá? Então, em 1960 a gente tinha 70 milhões, a população de 70 milhões, em 1970 93,1 milhões, até 2010 190,755 milhões. Então vamos supor que a gente queira saber qual que seria a população em milhões no ano de 1983. A gente não tem esse dado aqui, mas com esses valores aqui a gente consegue criar um polinômio que aproxima qual seria o valor da população para o ano de 1983. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem, que a gente vai utilizar esses polinômios interpoladores. Então, quais situações que a gente deve utilizar a interpolação? Quando são somente conhecidos os valores numéricos da função para um conjunto de pontos, e é necessário calcular o valor de um ponto não tabelado, que foi o que eu comentei nesses dois exemplos, que esteja entre os valores listados, não calculado ou mensurado. É importante que a gente deixar claro que a gente só vai conseguir encontrar o valor aproximado de um valor que seja entre aqueles que foram medidos. Tá? Fora daquele intervalo é o que a gente chama de extrapolação. Aí já é um outro método. Tá? Então, interpolação, o dado que eu quero encontrar uma aproximação, ele deve estar entre aqueles que já foram medidos, entre aqueles dados que eu já tenho. Tá? Ou então, uma outra aplicação
da interpolação é quando a expressão de uma função é muito complicada para a gente poder integrar ou derivar, por exemplo. A gente pode tentar aproximar essa função por interpolação. Tá? Bom, então, suponha que a gente tem um conjunto de n mais 1 pontos, x0, x1 até xn, e os respectivos valores em relação a uma dada função f de x, que a gente não sabe aqui qual é, né? Mas a gente tem aí os valores tabelados então, né? x0, y0, tá aqui, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, x6, y6. Tá? Então, porque eu tenho esses valores aí. Então, a ideia de interpolar esses pontos, né, x0, y0 até o xn, yn, é obter uma função g de x tal que os valores da função nesses pontos x0 até xn, né, quando eu aplicar esses pontos na função, eles coincidam com os valores que eu tenho de y0, y1 até yn. Então, aí, se a gente fizer essa função e encontrar nessa função, então a gente consegue ter, né, calcular a partir dela algumas aproximações que a gente não tinha tabelado. Só esses pontos em vermelho aqui são os dados que a gente tinha de um experimento, por exemplo, que a gente coletou as medições. Mas se eu quisesse o valor, né, para um número aqui, por exemplo, 0,5, eu não tenho esse dado tabelado, mas uma vez que eu descubro quem é essa função g, eu consigo aplicar então esse 0,5 nessa função e ter um valor aproximado para ele. Ou 4,5, por exemplo. Eu consigo pegar, aplicar esse ponto na função e obter quem seria a aproximação quando o meu x for igual a 4,5. Tá? Então essa é a ideia da interpolação polinomial. Por que a gente utiliza polinômios? Né? Primeiro, que eles são computados facilmente e as suas derivadas e integrais também são polinômios. Tá? Então é devido à facilidade de operação que a gente utiliza os polinômios. Tá? E novamente aí, né, quando é que a gente vai utilizar? É quando a expressão da f de x não é conhecida, eu só tenho os valores medidos, né, x e o y, ou quando a função é muito complexa. Tá? Então, a definição aí, né, do problema geral da interpolação é dados n mais 1 pontos distintos, que vai de x0 até xn, e os seus pares, que vai de y0 até yn, eu quero determinar um polinômio Pn de x de grau máximo n, de tal forma que, a hora que eu aplicar esse meu polinômio no ponto x0, eu vou obter como resultado o y0. Quando eu aplicar o meu polinômio no ponto x1, eu vou obter como resultado o y1, até chegar no Pn de xn, tendo como resultado o valor yn. Tá? Então, em geral, meu y de índice i ele vai coincidir com o meu f de x de índice i. Ele tem que coincidir, na verdade. Então, vamos supor, né, que a gente queira obter um polinômio aqui, ó, n de x. Esse n seria o grau do polinômio. Tá? Então, seria 1 a 0 mais a1 que multiplica x, a2 que multiplica x², até a de índice n, x elevado a n. Então, o que a gente vai querer aqui é encontrar quem são esses coeficientes, a de índice 0, a de índice 1, a de índice 2, até chegar no a de índice n. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, então, nesse meu polinômio, primeiro o ponto x0. Então, a hora que eu aplicar x0, né, peguei esse polinômio e apliquei ele no ponto x0, então eu vou ter a de índice 0, a1 que multiplica x0, a2 que multiplica x² até o a de índice n, x0 elevado a n. Isso tem que ser igual ao meu y0, que é o par do meu x0 na minha medição, por exemplo. Depois eu aplico o polinômio no x1. Então, a0, a1 de x1, a2 de x1² até a n de x1 elevado a n. Isso tem que coincidir com o valor de y1. E eu faço isso para todos os pontos que eu tenho, x0, x1, até chegar no xn. Né?
E aí o último, então, ele vai ter que ser igualado ao meu yn. Tá? Então, na verdade, determinar o meu polinômio interpolador é resolver um sistema de equações lineares com n mais uma incógnitas. Quem são as incógnitas aqui no caso? O A0, o A1, o A2, até o A de índice n. Tá? Então, se a gente colocar em forma matricial, tá aqui, ó. Eu tenho a matriz dos coeficientes, que são os valores que eu conheço, né? Então, a primeira coluna é toda 1. Na segunda coluna são os valores que eu tenho, que eu consegui medir do x. Então, o x0, x1 até o xn. Na terceira coluna são esses mesmos valores, só que ao quadrado, depois ao cubo, a quarta, a quinta, até na última coluna, que são esses valores de x elevado a n. Tá? Então, seria essa matriz dos coeficientes vezes a minha matriz das minhas incógnitas, né, das minhas variáveis, que são A0 até o AN, igual a esse vetorzinho com os y, que eu já tenho também lá do meu experimento. Né? Eu observei quem eram os x e quem eram os y. Tá? Então, as minhas variáveis aqui são esses coeficientes, A de índice 0 até chegar no A de índice n. Então, se a gente pegar essa matriz dos coeficientes aqui, vocês devem lembrar lá do ensino médio, quando eu tenho uma matriz, né, em que eu tenho uma coluna ou uma linha, e as demais são essa coluna ou essa linha elevada a potências, né, ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta, é o que a gente chama de matriz de Van der Monge. Então aqui, ó, a primeira coluna é como se fosse o x0 elevado a 0, o x1 elevado a 1, até o xn elevado a 0. Tá? x1 elevado a 0 também. Então dá tudo 1. Aí depois, a segunda coluna, ó, são os valores de x. Então como se eles estivessem elevado a 1. x0 elevado a 1, x1 elevado a 1, até xn elevado a 1. Depois a terceira coluna são todos esses valores ao quadrado, depois ao cubo até chegar elevado a n. Isso é uma matriz de Van der Monge. Tá? E para as matrizes de Van der Monge, a gente sabe que se o determinante for diferente de zero, desculpa, desde que x0 até xn sejam distintos. Tá? Então, se eu tenho aqui valores distintos do x0 até eu chegar ao xn, eu garanto que o determinante dessa minha matriz dos coeficientes aqui vai ser diferente de zero. Então, só uma definiçãozinha aqui, né? Chamamos de matriz de Van der Monge ou matriz das potências. Toda matriz de ordem n maior ou igual a 2, em que suas colunas são potências de mesma base, com expoente inteiro, variando de 0 até n menos 1. Então, os elementos de cada coluna formam uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 1. Tá? Os elementos da segunda linha são chamados elementos característicos da matriz. Nesse caso aqui são os elementos da segunda coluna. Tá? Então, essa coluna aqui, tá? Esses elementos são chamados elementos característicos da matriz. Tá? Bom, o determinante da matriz de Van der Monge, ele é calculado muito facilmente. Tá? Ele é igual ao produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos característicos e seus antecessores. Tá? Vamos ver um exemplozinho aqui. Vamos supor que eu tenho essa matriz aqui. Tá vendo? A primeira linha dela é toda 1. Na segunda linha eu tenho os números 2, 3, 5, 7. Na terceira linha eu tenho os elementos da segunda linha ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, 7 ao quadrado, 49. E na quarta linha eu tenho os elementos da segunda linha elevado ao cubo. Então 2 ao cubo, 8, 3 ao cubo, 27, 5 ao cubo, 125, 7 ao cubo, 343. Então essa é uma matriz de Van der Monge. Tá? Então como é que eu faço para calcular o determinante dessa matriz? Eu vou fazer então o produto de todas as diferenças possíveis entre esses elementos característicos, que nesse caso aqui é a segunda linha. Então, ó, 3 menos 2 vezes 5 menos 2 vezes 5 menos 3 vezes
7 menos 2 vezes 7 menos 3 vezes 7 menos 5. Então essas são todas as diferenças possíveis entre esses elementos. Eu faço o produto então entre essas diferenças. Então 3 menos 2, 1, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2, 7 menos 2, 5, 7 menos 3, 4, 7 menos 5, 2. A hora que eu multiplicar isso aí tudo, eu obtenho 240. Então esse é o valor do determinante dessa matriz aqui de Van der Waals. Bom, então vamos lá. O teorema que a gente tem para interpolação polinomial é dados n mais 1 pontos distintos, x0 até xn, e seus respectivos valores, y0 até yn, existe então um único polinômio p de índice n de x de grau máximo n, tal que esse polinômio aplicado nos pontos x tem que coincidir com os valores dos y's. Tá? Então vamos fazer um exemplozinho aqui, para tentar dar uma esclarecida. Encontrar o polinômio de grau menor ou igual a 2, que interpola os pontos que seguem. Então aqui eu tenho os pontos, ó, x igual a menos 1, 0 e 1, e os y's, né, que são as minhas f's de x, 0,54, 1 e 0,54. Então como é que eu faço para encontrar o polinômio de grau menor ou igual a 2 que interpola esses pontos? Bom, como meu polinômio aqui, eu vou pegar o grau máximo aqui, que é 2, porque eu tenho 3 pontos, então, dados 3 pontos, eu consigo no máximo um polinômio de grau 2. Se eu tivesse mais um dado aqui, mais um x e mais um y, então eu conseguiria criar um polinômio de grau 3. Se tivesse mais outro, de grau 4. Tá? Então, sempre o grau do polinômio é 1 a menos do número de pontos que a gente tem. Então, se aqui a gente tem 3 pontos tabelados, eu consigo, no máximo, um polinômio de grau 2. Então, vamos determinar esse polinômio de grau 2. Então, o que a gente faz aqui? A gente está supondo, então, que isso aqui é um polinômio quadrático. Né? Então, deixa eu pegar aqui. Cadê? Ponteiro. Guardar tinta. Azul, ponteiro, essa aqui mesmo. Então, na verdade, o que a gente está querendo montar é um polinômio, vai ficar bom não, mas vamos lá, p de x, que é a de índice 0, mais um a de índice 1 de x, mais um a de índice 2 de x ao quadrado. Ficou horrível, mas acho que dá para entender. Então é um polinômio de grau 2. Então tá aqui, ó, termo independente a 0, o termo A1 que multiplica x e o termo A2 que multiplica o x2. Ok? Então, se eu aplicar então o meu ponto x1, né, fazer o meu p de menos 1 vai ser A0 mais A1 que multiplica o menos 1, que ele vai vir para o lugar do x, mais A2 que multiplica o menos 1 ao quadrado, né, que eu vou substituir ele aqui no x. Então eu vou ficar com A0 menos A1, da hora que eu fizer o produto aqui. Isso aqui vai ficar positivo, né? Então vai ficar mais A2. E aí o P de menos 1 ele tem que ser igual ao meu Y0 aqui, ó, que é o 0,54. Então isso é igual a 0,54. Então eu chego em A0 menos A1 mais A2 igual a 0,54. Pegando o x1, que é o segundo ponto, eu faço a mesma coisa. Aplico aqui, no lugar do x, o 0. Então ficou A0 mais A1 multiplica 0 mais A2 é 0 ao quadrado. Isso tem que ser igual ao meu Y1, que é 1. Então daqui, zerou, eu fico com A0 igual a 1. E depois o meu x0, x1, x2, que é 1. Então P de 1 é A0 mais A1 que multiplica 1 mais A2 que multiplica 1 ao quadrado. E isso tem que ser igual ao meu Y2, que é 0,54.
Tá? Então eu chego nessa expressão. Então o que eu tenho que resolver agora é esse sistema. Se eu já achei que o A0 é igual a 1, vou substituir aqui esse A0 por 1, esse aqui por 1. E aí eu tenho duas equações e duas incógnitas. Né? 1 menos A1 mais A2 igual a 0,54. 1 mais A1 mais A2 igual a 0,54. Então se eu resolver aqui somando as duas linhas, né? Aí vai cancelar esse A1. Eu vou ter 1 mais 1, 2. Aqui eu tenho 2A2. E aqui duas vezes o 0,54. Né? Que dá 1,08. Então, ó, passando esse 2 para cá, subtraindo, 2A2 é 1,08 menos 2. Então, 2A2 é igual a menos 0,92. Passo o 2 dividindo, o A2 é menos 0,46. Então, achei o meu A2. Então, eu volto aqui, pego uma dessas duas equações e substituo o A2 para poder encontrar o A1. Tá? Então, se eu pegar aqui a segunda equação, ó, 1 mais A1 mais A2 igual a 0,54. Isso é 1 mais A1 menos o 0,46, que é o meu A2, igual a 0,54. Então, isolando o A1, passando tudo para o outro lado, né, A1 é 0,54 mais 0,46 menos 1. Então, eu chego que o meu A1 vai ser 1 menos 1, que é 0. Então, eu tenho que o meu A0 é 1, que eu obtive aqui. Eu tenho que o A1 é 0, que eu obtive aqui. E eu tenho que o meu A2 é menos 0,46. Então, agora eu venho no meu polinômio genérico, que eu criei aqui, e substituo o A0, o A1 e o A2 por esses valores que eu encontrei. Então, quem vai ser o meu P2, né, que é um polinômio de grau 2 de x? 1 mais 0 que multiplica x, menos 0,46 vezes x quadrado. Então, meu polinômio de grau 2 é 1 menos 0,46 x ao quadrado. Tá? Então, eu consegui encontrar uma função, um polinômio, né, que interpola esses pontos. Então, se eu quiser saber agora qual que é o valor aproximado no ponto 0,5, então eu posso substituir aqui por 0,5 e achar quem é o y correspondente a esse valor. Tá? Então, essa é a ideia. Então, algumas observações, né? Outra forma de se determinar esse polinômio interpolador vão ser vistas ainda, né? Sem a necessidade de a gente ter que resolver o sistema de equações lineares. Mas se a gente for montar um polinômio de grau muito grande, né, e precisar resolver o sistema, você já tem os métodos aí que resolvem os sistemas, escalonamento, né, que é a eliminação de Gauss, ou o Jacobi, ou o Seidel, né? Bom, a matriz de Van der Monge costuma ser mal condicionada, né, o que leva à perda de precisão da solução. Então, nem sempre é bom utilizar essa matriz como para poder calcular esses polinômios. Por isso que a gente nem viu como utilizá-la. Ficou mesmo só a título de conhecimento aí. Tá? Então, vamos lá. Outra forma de encontrar, sem ser resolvendo sistemas, é a partir da forma de Lagrange. Tá? Então, nós vamos ver aqui primeiro um exemplo, para poder ilustrar como é que é a ideia do cálculo desses multiplicadores de Lagrange aqui, para montar essa forma de Lagrange. Então, a ideia é, dados três pontos distintos, x0, y0, x1, y1, x2, y2, eu quero encontrar um polinômio P2 de x igual a A0 mais A1x mais A2x quadrado, de tal forma que a hora que eu apliquei esse polinômio nos meus pontos x, que é o x0, x1 e x2, eu obtenha como resultado os y, que é o y0, o y1 e o y2. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o polinômio, né, utilizando esses multiplicadores ou essa forma de Lagrange, ele é montado da seguinte maneira. Então, P2 de x, ele vai ser um y0 que multiplica esse L0, tá, que é o meu multiplicador de ordem 0 de Lagrange, ou função de base de Lagrange de ordem 0, mais o y1 que multiplica esse L1 de x, mais o y2 multiplica esse L2 de x. Como é que eu encontro esse L0, esse L1 e esse L2? O L0 de x, prestem atenção aqui para não confundir, tá?
Se ele é o L0, no meu numerador não vai aparecer x0, tá? Então, no numerador vai ficar x mesmo, variável x, menos o valor que eu tenho do x1, que multiplica x, variável, menos o valor que eu tenho do x2. Então, eu não utilizo o x0 aqui no numerador. Em compensação, no denominador, vai aparecer o x0 subtraindo os outros x. Então, é x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2. Então, isso aqui eu calculo meu L0. Depois o L1. Se é L1, no meu numerador não aparece x1. Então, é a variável x menos o valor de x0 que eu tenho, a variável x menos o valor de x2 que eu tenho. No denominador, aí sim aparece o x1 subtraindo. Subtraindo quem? O x0 e o x2. Eu não vou colocar x1 subtraindo x1, porque senão eu vou zerar meu denominador. Tá? Então nunca que vai aparecer ele subtraindo ele, senão zero o denominador e aí dá problema. Meu L2, não aparece x2 no numerador, então é x, que é variável, menos o valor de x0, que multiplica x, variável, menos o valor de x1, sobre x2 menos x0, x2 menos x1. Tá? Aí eu encontro quem são esses valores aqui dos meus multiplicadores de Lagrange. E aí depois é só eu multiplicar então o valor que eu tenho tabelado de y0 pelo L0, mais o valor tabelado de y1 vezes L1, mais o valor tabelado que eu tenho de y2 vezes L2. Tá? Além de serem polinômios de grau n, essas funções são definidas de tal modo que os L's de índice i dos meus x de índice j, ou eles são 1 ou eles são 0. Tá? Isso aí vai depender. Se i for igual a j, vale 1. Se i for diferente de j, ele vai valer 0. Tá? Isso aí é o delta de Kronecker, que depois a gente pode até falar um pouquinho mais dele, mas lá em cálculo 3, cálculo 4 que fala mais dessa função. Tá? Do Kronecker, ou então ele é próximo do delta de Dirac também. Mas não precisa preocupar muito com isso aqui não. Tá? Não vai interferir em nada nos nossos cálculos aqui não. Então, consequentemente, o meu P2, né, tem grau menor ou igual a 2. Pode acontecer de eu estar substituindo num polinômio de grau 2, mas no final zerar o coeficiente do x² e ser um polinômio de grau 1. Tá? Se ele é menor ou igual a 2, então não tem problema nenhum. Isso pode acontecer. Tá? Então, aqui, ó, quando eu fizer o P2 de x0, eu vou ter y0 vezes o L0 de x0. Como o índice do L coincide com o índice do x, se a gente voltar aqui em cima dessa definição, ó, né, quando o i for igual a j, então meu L vale 1. E os demais vão valer 0. Tá? E aí depois eu faço para o x1 a mesma coisa, eu tenho y0 L0 de x1, y1 L1 de x1, y2 L2 de x2, e assim por diante. Ok? Então, se a gente considerar esses n mais 1 pontos distintos, que vai de x0 e y0 nesses pares ordenados até xn e yn, o nosso polinômio interpolador na forma de Lagrange ele vai ser dado por esse somatório aqui, i variando de 0 até n, de y de índice i, que multiplica o L de índice i de x. Tá? Onde esse L de índice i está aqui a formulinha, que é o produto de todas as diferenças possíveis da variável pelos x observados, né? E embaixo, dividindo pelas diferenças aí entre os pontos aí observados. Tá? Então, na verdade, esse Li ele é um produtório, tá, da variável x menos x de índice j sobre xi menos xj. O j começando em 0 ainda tem n, e o j diferente de i. Tá? Então, genericamente, essa é a forma de Lagrange. Então, vamos ver aquele mesmo exemplo que a gente fez, resolvendo aquele sisteminha, para poder encontrar qual que é o polinômio de grau menor ou igual a 2,
para esses valores aqui, só que agora utilizando a forma de Lagrange. E pede-se para simplificar o polinômio. Então vamos lá. Então, ó, pegando aqui os dados primeiro, a gente tem então que o menos 1 é o nosso x0, o 0 é o x1, o 1 é o x2, 0,54 é o y0, 1 é o y1 e 0,54 é meu y2. Então eu quero criar um P2 de x, y0, L0 de x, mais y1, L1 de x, mais y2, L2 de x. Onde meu L0 vai ser x menos x1, que multiplica x menos x2, sobre x0 menos x1, x0 menos x2. Depois o L1, x menos x0, que multiplica x menos x2, sobre x1 menos x0, x1 menos x2. E o L2 é x menos x0, x menos x1, sobre x2 menos x0, x2 menos x1. Então, calculando o L0, eu fiquei com... Sempre vai ter esse x aqui, é a variável mesmo, é x mesmo, tá? Não substitui por valor, não. Então, é x menos o meu x1, que é 0, que multiplica o x menos o meu x2, que é 1, sobre o meu x0, que é menos 1, menos o x1, que é 0, depois, né, multiplicando x0, que é menos 1, menos o meu x2, que é 1. Então, aqui ficou x, que multiplica x menos 1 no numerador, e aqui ficou menos 1 multiplicando menos 2, ficou 2 positivo. Fiz a mesma coisa para o L1, ficou no numerador x mais 1 que multiplica x menos 1, sobre, no denominador ficou menos 1. Para o L2, ficou x mais 1 que multiplica x sobre 2. Então eu já tenho agora quem são os meus multiplicadores, meus L's, né? Multiplicadores aí de Lagrange. Então, ó, meu L0, na hora que eu fizer o produto, vai ficar x ao quadrado menos x sobre 2. O L1 de x eu faço o produto, vai ficar ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, só que está sobre menos 1. Então eu inverto o sinal dos de cima e ficou 1 menos x ao quadrado. E o L2, fiz o produto, ficou x ao quadrado mais x sobre 2. Então, voltando lá no meu polinômio e substituindo, ó, meu y0 é 0,54 vezes o meu L0, está aqui, x2 menos x sobre 2, mais 1 que multiplica o meu L1, que é 1 menos x quadrado, mais o meu L2, que é 0,54, vezes o L2. Y2, que é 0,54, vezes o L2, que é x ao quadrado mais x sobre 2. 0,54 por 2 dá 0,27, que multiplica x ao quadrado menos x, mais 1 vezes 1, 1 menos x quadrado, 1 vezes menos x quadrado, menos x quadrado, mais 0,54 por 2 dá 0,27, que multiplica x2 mais x. 0,27x quadrado mais 0,27x quadrado dá 0,54x quadrado. Menos 0,27x mais 0,27x cancela. Mais 1 menos x quadrado. Então, 0,54x quadrado menos x quadrado dá menos 0,46x quadrado. E aqui o 1 positivo. Então, a gente chega no polinômio 1 menos 0,46x quadrado, que é o mesmo polinômio, porque tem um teorema que fala que quando existe o polinômio interpolador, esse polinômio é único. Então, não importa se eu resolver por Lagrange, se eu resolver o sistema, eu vou encontrar o mesmo polinômio. Tá? Então, vocês podem fazer qualquer um dos métodos, vocês vão sempre obter o mesmo polinômio, porque ele é único. Ok? Um outro exemplo aí, vamos supor que eu queira, que eu tenha aqui tabelado os valores de x, 1, 1,1, 1,2, 1,3, e eu tenho os valores da tangente de x. Então, tangente de 1, 1,5574, tangente de 1,1, tá? 1,9648 e assim vai. Vamos supor que a gente construa aí 3 polinômios interpoladores, um de grau 1, um de grau 2 e um de grau 3. Tá? Então, aqui, ó, se eu pegar só o x0 e o x1, e o y0 e o y1, é claro, né? Então, se eu tenho 2 pontos, eu consigo grau 1 no polinômio. Então, a hora que eu encontrar esse polinômio de grau 1 e substituir, por exemplo, o valor de 1,15, que é o que
que eu quero saber, que não está tabelado aqui. Então, para esse polinômio de grau 1, a hora que eu substituo 1,15, o valor dele vai dar 2,2685. A tangente de 1,15 é 2,2345. Então, se a gente pegar o erro aqui em módulo, está dando um erro de 0,0340. Se a gente melhora um pouco o nosso polinômio, trabalho com um polinômio de grau 2, então estou pegando agora 3 pontos, que é o x0, x1 e o x2. Crio o polinômio de grau 2. Substituo 1,15 nesse polinômio, eu vou obter 2,2435. Então, o erro aqui agora diminuiu, passou para 0,09. 0,009. Tá? Se eu aumento o grau do meu polinômio, vou para um polinômio de grau 3. Então, agora eu estou utilizando 4 pontos, né? x0, x1, x2, x3. Calculei o polinômio de grau 3. Substituí 1,15 no x, eu chego em 2,2296. Né? O erro agora é 0,0049. Então, eu diminuí ainda o meu erro. Tá? Então, uma outra aplicação seria essa. Tá vendo? Eu estou aproximando o valor para uma função. A função aqui é tangente de x. Então, eu posso fazer um polinômio de grau 1, de grau 2 ou de grau 3. Por quê? Porque eu tenho 4 pontos. Então, pegando só 2, eu tenho de grau 1. Se eu pegar 3, eu tenho de grau 2. Se eu pegar 4, eu consigo um polinômio de grau 3. Tá? Essa aqui é a regra. Ok? Então, as observações aí, né, a aproximação ela tende a melhorar quando a gente aumenta o grau do polinômio interpolador, ou seja, o n. Só que tem um detalhe, tá? Se esse aumento for muito grande, o erro tende a aumentar. Tá? Geralmente, quando esse n for maior ou igual a 10, o erro volta a crescer. E aí a gente então vai ter que ver outra forma de interpolação para poder evitar esse tipo aí de situação. Ok? Então, só revisando aí o que a gente viu hoje, os conceitos do que é uma interpolação polinomial, como encontrar um polinômio de grau n que interpole os n mais 1 pontos dados. Vimos que a solução, que esse polinômio ele é único, se os pontos forem distintos. Eu posso determinar esse polinômio resolvendo um sistema de equações lineares, ou então utilizando a forma de Lagrange. O polinômio vai ser o somatório, onde esses L e Is são produtórios. Ok? Bom, então por hoje é isso. Tá? Vou deixar uns exercícios também para vocês já treinarem essa parte de Lagrange aí. E na próxima matéria aí a gente vai ver outra forma de encontrar esse polinômio interpolador. Tá? Nós vamos ver utilizando a forma de Newton. Então, espero que todos tenham entendido aí. Qualquer dúvida é só falar. Então, até a próxima, pessoal. Até mais.